Durante anos, Eiichiro Oda manteve o passado de Monkey Dragon envolto em mistérios, revelando apenas fragmentos de sua história. Mas no capítulo 1159 do mangá de One Piece, descobrimos que Dragon esteve presente no incidente de God Valley. Na época, com apenas 17 anos de idade e ainda como um jovem marinheiro, teria sido ele quem salvou o bebê Shanks, escondendo-o dentro de um baú de tesouro. E mais, o capítulo também trouxe um detalhe crucial sobre sua icônica marca. Antes mesmo de tatuar o rosto, Dragon já carregava aquele mesmo símbolo em seu braço esquerdo. Vimos que ele já carregava esse símbolo quando liderou os Guerreiros da Liberdade, mas agora descobrimos que essa marca existe desde sua juventude como marinheiro. Isso significa que a marca não surgiu de sua vida revolucionária, mas de algo muito anterior a isso, possivelmente ligado à sua própria linhagem. Sabemos que o Oda vem explorando cada vez mais as linhagens dos seus personagens e estamos cada vez mais próximos da confirmação de que Monkey Dragon possui o sangue da raça Chandoriana. Seus traços físicos, o cabelo comprido, pele mais escura e tatuagem vermelha lembram muito os guerreiros de Chandora. Mas isso é só a ponta do iceberg nessa história toda. O mais importante é que a tatuagem do Dragon é a resposta para sabermos o verdadeiro poder de sua Akuma no Mi, um deus ligado à mitologia indígena. No vídeo de hoje, vamos falar sobre tudo que sabemos sobre o passado de Monkey Dragon, a real origem da marca que ele carrega no seu rosto e desvendar, finalmente, o poder de sua Akuma no Mi. E como o vídeo de hoje é sobre o Dragon, a gente precisa falar sobre essa calvície brutal que ele tinha com menos de 20 anos de idade. Pelo visto, o jovem Dragon não sabia que com essa idade a chance de ficar calvo já é de 20% e não fez o tratamento com a manual. Mas a verdade, meus amigos, é que assim como o Dragon, eu também caí nessa estatística. Eu vou revelar pra vocês agora um negócio que eu nunca revelei antes. Olha só como tava a minha careca pouco mais de um ano atrás. 28 anos e já dava pra ver a careca brilhando. Mais um pouco e eu virava o Saitama. É por isso que eu decidi começar a me cuidar também. E olha só como é que eu tô cabeludo hoje. Porra, pretendo até deixar o cabelo crescer. Então, se você quer voltar a ficar cabeludo assim como eu, a Manual é a minha recomendação pra você. Uma plataforma de saúde que te conecta com especialistas, seja o seu caso iniciante ou avançado. Olha só o resultado que esses outros pacientes tiveram. E o melhor de tudo é que com a Manual você não precisa agendar consulta e nem sair de casa. Para iniciar, basta você entrar no site, preencher um questionário de saúde, passar por uma avaliação médica e, se for indicado, será prescrito um tratamento personalizado feito por uma farmácia credenciada e enviado diretamente para sua casa com frete grátis. Além disso, durante todo o tratamento, você vai ter um acompanhamento clínico direto no seu WhatsApp. Então aproveita essa oportunidade acessando o link na descrição, no comentário fixado e no QR Code aqui na tela e lembra de usar o cupom exclusivo e por tempo limitado de 40% de desconto usando o cupom BrunoB. Só isso esse mês. Válido somente no seu primeiro pedido e entrega super discreta até a sua casa. Não seja como o Dragon. Quanto mais cedo você começar, mais chance você tem de recuperar o que você perdeu. E agora eu sou a prova viva disso. O passado de Monkey Dragon. No presente, Monkey Dragon é conhecido hoje como líder supremo do exército revolucionário e símbolo da resistência contra o governo mundial. A imagem que temos dele no presente é a de um homem calculista que nem mesmo precisa agir. O seu silêncio já fala alto o bastante e já age por ele próprio. Mas a sua trajetória ganha novos significados conforme vamos retornando até a sua juventude. 22 anos atrás, Dragon decidiu fundar o que hoje é conhecido como Exército Revolucionário, motivado depois de presenciar os eventos do incidente de Ohara, que levaram à destruição e à aniquilação de um povo e uma cultura inteira, mas que felizmente teve seu conhecimento salvo com a ajuda da raça dos gigantes e potencialmente com a do próprio Dragon, que esteve presente no local. Talvez ele mesmo tenha sido o responsável por usar os seus poderes e apagar o incêndio que destruiu Ohara. 24 anos atrás, Dragon esteve presente na execução de Gold Roger em Log Town. Sua presença ali, mesmo que discreta, indicava que mesmo antes de se tornar o líder que conhecemos hoje, Dragon estava entre os jovens que moldariam o destino do mundo.
Porém, cerca de 25 anos atrás, antes mesmo do início da Era dos Piratas, Dragon esteve à frente de um grupo menor chamado Guerreiros da Libertação, ou Guerreiros da Liberdade. Essa organização serviu como embrião para o exército que mais tarde reuniria nomes como Ivankov e Bartolomeu Kuma, além de contar com o apoio científico de Vegapunk. Não sabemos a motivação para que esse grupo tenha sido criado, mas especula-se fortemente que ele tenha surgido logo depois que Dragon deixou a Marinha. E o evento que parece ter feito com que Dragon tenha deixado a Marinha parece ter sido o incidente de God Valley. E finalmente, 38 anos atrás, chegamos a God Valley. No capítulo 1159, descobrimos que Dragon, com apenas 17 anos de idade, participou do incidente que marcou a história do mundo. Na época, ainda era um jovem marinheiro e foi justamente ele quem salvou o bebê Shanks, escondendo-o dentro de um baú de tesouro para protegê-lo do massacre. Então é muito provável que Dragon tenha deixado a marinha por causa justamente dos eventos que ele presenciou em God Valley. Assim como Luffy iniciou a sua jornada como pirata aos 17 anos de idade, Dragon teria feito o mesmo, iniciando a sua vida como revolucionário aos 17 anos de idade também. E um detalhe revelador é que Dragon já carregava a marca que hoje vemos estampada no seu rosto. 25 anos atrás, essa marca estava presente na sua perna esquerda, mas 38 anos atrás, ela já estava presente no seu braço esquerdo. Isso significa que o símbolo não surgiu quando Dragon fundou o Exército Revolucionário, nem mesmo quando liderou os Guerreiros da Liberdade. Essa é uma marca que precede a sua vida como rebelde, algo muito mais antigo, que acompanha a juventude do Dragon e, de certa forma, talvez o acompanhe desde o seu nascimento. Porque essa é uma marca que representa a linhagem de Dragon como alguém que carrega o sangue da raça Xandoriana. A raça Xandoriana e os revolucionários. De forma geral, o histórico dos Xandorianos lembra muito o ideal dos revolucionários. A raça dos Xandorianos foi marcada por uma guerra que perdurou por 400 anos. Quando a cidade de Xandora foi arremessada para os céus, os Skypianos proclamaram aquela terra como deles, resultando assim na expulsão dos Xandorianos. Por isso, os Xandorianos que conhecemos lutavam para recuperar a terra que pertencia aos seus ancestrais. E isso, obviamente, não é à toa. Os povos indígenas são justamente uma representação de luta e resistência contra povos dominantes, e os Xandorianos representam exatamente os nativos indígenas americanos, tanto em vestimentas quanto em aparência física e principalmente em cultura e propósito. Então, os Xandorianos são uma raça que representa a luta e a resistência muito parecido com os ideais do Dragon e do Exército Revolucionário. É possível, portanto, que Dragon tenha se inspirado nos seus ancestrais para se tornar esse símbolo de luta e liberdade que ele é hoje, que a gente tá só se aquecendo. Dragon e Tupac Amaru II, paralelos históricos. A figura de Monkey D. Dragon encontra um paralelo muito interessante na história real com Tupac Amaru II, líder indígena peruano do século XVIII que se levantou contra o domínio colonial espanhol e a figura na qual o Dragon, como personagem, parece ter sido inspirado. Assim como o Dragon, Tupac Amaru II carregava em sua identidade a herança de um povo oprimido, no caso os descendentes dos Incas, e o espírito de resistência indígena. Sua luta foi motivada pela tentativa de preservar a cultura e a dignidade de sua gente diante de um sistema de exploração brutal, algo que ecoa na trajetória do líder revolucionário em One Piece. O primeiro ponto de comparação está na origem. Tupac Amaru II era mestiço, descendente tanto de espanhóis quanto de incas, e essa condição híbrida o colocou em uma posição de ponte entre esses dois mundos. Dragon, ao que tudo indica, também seria um mestiço, fruto da união entre um humano e uma Xandoriana. Ambos carregam traços que os identificam com a cultura indígena. No caso de Dragon, as tatuagens e a aparência física muito próximas da iconografia xandoriana. Outro paralelo está no modo como desafiaram grandes impérios. Tupac Amaru II mobilizou um exército popular contra a coroa espanhola, enquanto Dragon organiza o exército revolucionário contra o governo mundial. Ambos enfrentaram estruturas aparentemente inabaláveis, movidos por ideais de liberdade e justiça. Portanto, o contraste aqui é claro. Na vida real, colonizadores que destruíram culturas, e em One Piece, um império mundial que reprime povos inteiros e apaga a sua história.
Por fim, existe a ideia do sacrifício e do legado. Tupac Amaru II acabou sendo derrotado e executado, mas sua revolta inspirou movimentos posteriores em toda a América Latina. Dragon, em One Piece, ainda está em plena atividade, mas esse paralelo pode sugerir que Dragon acabe morrendo pelo seu propósito até o final de One Piece. Dragon, Shandora e Wiper. A conexão entre Dragon e os Shandorianos ganha força quando analisamos os seguintes detalhes. A tatuagem que Dragon carrega, revelada no capítulo 1159 no seu braço esquerdo, é um dos pontos mais relevantes dessa história toda. Esse símbolo é bastante semelhante às marcas vistas nos guerreiros Shandorianos, como o Wiper, que também carrega tatuagens vermelhas e verdes espalhadas pelo seu corpo. O vermelho e o verde, inclusive, sendo justamente as cores presentes na tatuagem e nas roupas do Dragon. E curiosamente, ambas as tatuagens ficam localizadas no lado esquerdo dos personagens. Além disso, a semelhança com Wiper se estende ao tom de pele mais escuro, o cabelo preto comprido e até mesmo a marca da calvície dos dois. Faltou, né, eles fazerem o tratamento com a manual. Na verdade, Dragon também se assemelha a outro Shandoriano chamado Kalgara. Além do mesmo tom de pele escuro e das tatuagens tribais vermelhas espalhadas pelo corpo e pelo rosto, Dragon e Kalgara dividem o mesmo dublador japonês. Além disso, enquanto Kalgara se assemelha ao Dragon, o menino que era genro do Kalgara se assemelha muito ao Luffy. Repara só na cara desses dois. E até mesmo o ancião da vila usa um chapéu de canino, assim como o Garp. Ou seja, talvez o Garp tenha criado o hábito de usar esse chapéu depois de ter se envolvido com uma Shandoriana numa de suas aventuras, né? Vale notar, inclusive, como a gente não faz a mínima ideia da identidade da mãe do Dragon e, consequentemente, da avó do Luffy. O Oda nunca fez nenhuma declaração explícita sobre ela, mas considerando todas essas evidências, talvez o Oda já tenha dito mais do que a gente precisa para tirar as nossas próprias conclusões. E se isso tudo não bastasse, até mesmo Garp e Kalgara usaram ataques muito parecidos nas suas primeiras aparições, ambos arremessando esferas de ferro gigantescas contra navios. E vale lembrar como Baltigo, a antiga base do exército revolucionário, lembra muito moradias antigas de nativos americanos, basicamente cavernas dentro de estruturas rochosas. Então a verdade é que os Shandorianos têm muito mais a ver com a família Monk do que muita gente se lembra. A origem da tatuagem. A hipótese mais consistente, então, é a de que Dragon seja descendente de Shandora pela sua linhagem materna. Se considerarmos que Garp é um humano comum, na medida do que a gente pode considerar comum naquele velho, a ausência de asas no Dragon pode muito bem ser explicada pelo fato dele não ser um Shandoriano puro, mas sim um mestiço. Essa característica é coerente com o padrão visto em One Piece, onde filhos de raças mistas podem apresentar apenas parte das características herdadas. Dragon, nesse caso, herdaria a tonalidade de pele mais escura, o formato do cabelo, até mesmo a tradição das tatuagens, mas não as asas. Então, vendo que Dragon carrega essa marca desde pelo menos os seus 17 anos de idade, essa não parece ser uma marca que surgiu com a fundação do Exército Revolucionário, como a gente poderia ter sido levado a pensar inicialmente. E unindo todas essas peças, nada impede que Dragon tenha conhecido e tido contato com a sua mãe e, consequentemente, com a sua família, a sua ancestralidade. E aqui surge a pergunta, mas então, por que no arco de Skypiea ninguém falou pro Luffy sobre isso? Por que ninguém falou que o Dragon esteve na Ilha do Céu? Mesmo que os Shandorianos nunca tenham mencionado a existência do Dragon durante o arco, vale lembrar que pouquíssimas pessoas sabiam que eles tinham uma relação sanguínea. A informação de que o Luffy era filho do Dragon só se tornou pública durante a Guerra de Marineford. Então sim, nada impede que Dragon tenha visitado Shandora e tido um contato próximo com seus antepassados por parte de mãe. Dragon pode muito bem ter conhecido a sua mãe, experienciado e vivido aquela cultura e, sendo ele parte dessa raça, decidido marcar o seu corpo com uma tatuagem que representasse a sua linhagem. Vale notar como pintar o rosto é uma prática comum quando os indígenas vão para a guerra. Então é possível que o Dragon tenha marcado seu rosto de forma definitiva somente quando ele decidiu fundar o Exército Revolucionário e declarar guerra ao governo mundial.
e isso ainda traça um paralelo com o próprio Luffy, que também decidiu marcar o seu rosto para provar que era um pirata corajoso. Então Luffy e Dragon teriam marcado seus rostos com uma tatuagem e uma cicatriz para reforçar os seus próprios ideais. Na verdade, nunca se sabe se essa tatuagem do Dragon não possa ser também uma cicatriz causada por ele próprio, assim como Luffy. A conexão entre Shandora e Nika. Um tópico rápido que eu queria abordar aqui é sobre a relação dos Shandorianos com o deus do sol Nika. Vimos no arco de Skypiea que os Shandorianos veneravam os deuses do sol, chuva, terra e mar, chegando a fazer até mesmo sacrifícios humanos para eles. Os Shandorianos até mesmo dançavam a mesma dança de Nika. Mas o detalhe mais curioso é quando observamos a imagem de Nika. Apesar de não termos uma visão clara da sua aparência, fica claro que Nika possui traços que lembram os Shandorianos. Nika se veste exatamente como um, porém, como vimos, ele não possui asas. Então é possível que Nika seja originalmente um Shandoriano nascido sem asas, ou que ele seja um estrangeiro que viveu a cultura de Shandora durante parte da sua vida. De qualquer forma, o ponto que eu queria trazer é que Dragon, sendo metade Shandoriano, faria com que Luffy também carregasse o sangue dessa raça, e consequentemente abrindo a possibilidade para que Luffy carregue o mesmo sangue do deus do sol Nika. Vale lembrar como Luffy já foi desenhado pelo Oda com vestimentas indígenas e tatuagens tribais em páginas coloridas, e também foi desenhado na capa do volume 27, possuindo as asas das raças aladas. E se não fosse suficiente, vale lembrar como no arco de Skypiea, Wiper afirma que somente um descendente direto de Kalgara poderia tocar o sino dourado, e Luffy tocou o sino no final do arco. Isso pode indicar que não apenas Luffy e Dragon possuam o sangue dos Shandorianos, mas que eles possam ser descendentes diretos da linhagem de Kalgara, o herói de Shandora que viveu 400 anos atrás. E finalmente a Akuma no Mi de Monkey D. Dragon. A identidade da fruta do Dragon é simplesmente um dos mistérios mais cativantes da história de One Piece. Sabemos que sua aparição costuma estar ligada a mudanças no clima, tempestades repentinas e ventos absurdos. Inclusive, é por isso que ele nunca foi pego até hoje. Navios precisam de vento para navegar e contra alguém que controla os ventos e o clima se torna quase impossível de alcançar esse homem. Então vamos relembrar as 3 possibilidades mais consistentes até hoje. Primeira delas, Logia do Ar, a Kazekage no Mi. Uma das poucas logias que ainda não apareceu na obra seria justamente a do ar. Essa Akuma no Mi permitiria a Dragon controlar e se transformar no próprio vento, manipulando tempestades, furacões, raios e padrões climáticos inteiros. Uma fruta simples, mas funcional que explicaria os fenômenos naturais que sempre acompanham a sua presença. E, inclusive, isso traria de volta o peso das frutas Logia, que eram a maior força entre as Akuma no Mi de One Piece antes das Zoas Míticas invadirem a história. E um detalhe importante, quando Dragon surge no navio dos revolucionários, logo depois de salvar o Sabo, podemos ver Ivankov surpreso, como se o Dragon tivesse surgido do absoluto nada, tivesse literalmente se materializado como vento. Segunda possibilidade, a Zoa Mítica do Quetzalcoatl. O deus serpente emplumado das culturas mesoamericanas representa o vento, o céu e a renovação. Uma zoa desse tipo permitiria a Dragon assumir a forma de uma serpente alada, conectando diretamente o seu nome à linhagem de dragões e serpentes celestiais. Além disso, o Quetzalcoatl tem forte ligação com a ideia de guia espiritual e libertador, o que combina perfeitamente com a posição do Dragon como líder de uma revolução mundial. E um detalhe curioso e o mais importante é que o Dragon, no começo da sua carreira como revolucionário, recebeu a alcunha de dragão rebelde, Hangyaku Ryu. Porém, a tradução oficial da Funimation em inglês decidiu, por algum motivo que não sabemos, traduzir essa alcunha para serpente insurgente. Explicando para vocês, a palavra Hangyaku pode ser traduzida tanto como rebelde ou insurgente, ambos significando a exata mesma coisa. E a palavra Ryu pode ser traduzida como dragão ou serpente, isso porque dragões orientais são descritos como criaturas que se assemelham a serpentes. Mas é muito suspeito que a tradução oficial tenha escolhido traduzir como serpente ao invés de dragão. Então essa alcunha pode muito bem ter sido uma dica de algo que só a Funimation
Funimation sabe a respeito do verdadeiro poder de Monkey D. Dragon. E terceiro, a zoa mítica do Thunderbird. O famoso pássaro do trovão é uma criatura da mitologia indígena norte-americana frequentemente associada a trovões, tempestades e raios. O mero bater de asas dessa ave colossal é capaz de provocar trovões e relâmpagos. E o detalhe mais importante de todos vem agora. A tatuagem do Dragon pode ser a prova disso. A tatuagem do Dragon lembra muito as ilustrações desse pássaro nas tradições dos nativos americanos. O mesmo formato de X da tatuagem do Dragon pode ser visto também na forma como os nativos desenhavam esse pássaro divino. Então essa hipótese conecta diretamente a marca no seu rosto a uma mitologia real, além de reforçar o paralelo entre o Dragon e figuras indígenas. Todas essas são possibilidades muito consistentes e qualquer uma delas encaixaria perfeitamente no perfil do Dragon. E eu acredito até que o Oda tenha flertado com todas elas ao longo do mangá até que ele finalmente tenha tomado a sua decisão. E eu acredito que o homem já tenha tomado. Agora, será que o Oda ele vai optar pelo simples e uma logia do ar, ou será que ele vai cair no clichê de atualmente e inserir mais uma zoa mítica na história de One Piece? Eu acho que o Oda vai optar pela segunda opção. Mas e aí, qual dessas três frutas você queria que o Dragon tivesse? Será que o Dragon realmente pertence à linhagem de Shandora? Me conta aí nos comentários as teorias de vocês. Lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição e conferir agora os últimos vídeos que foram postados aqui no canal. É só clicar nos que vão aparecer na tela para você agora. Até a próxima, tchau!